Oi, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Aqui é a Eliana, mas pode me chamar de Eli. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você já esteve por aqui antes, é muito bom ter você novamente. Antes de entrar no vídeo de hoje, eu vou colocar o comentário da Bruna e dar um super shout para ela que tá sempre por aqui. E ela estava ansiosa por esse vídeo e pronto. Aqui está. Depois de muita demora, muita edição, aqui está o vídeo. Se você também quiser aparecer por aqui como a Bruna, é só deixar um comentário que eu tô sempre escolhendo algum para colocar nos nossos vídeos. Sem mais delongas, bora nós pro nosso tutorial de hoje. Como vocês podem perceber pelo título, este vídeo nós vamos falar sobre o NHAS Story Progression. Atendendo a pedidos, eu vou tentar fazer o vídeo mais completo que eu conseguir. E já digo que vai ser assim porque o Story Progression é enorme. E tem muita coisa mesmo. Acho que é impossível mostrar tudo que esse monstro de mod é capaz de fazer em um único vídeo, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. E se faltar coisa, eu vou trazendo aos poucos aí em outros vídeos menores. Da mesma maneira que eu fiz com o Master Controller, que também tem um tutorial super completinho aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no card, o meu compromisso com esse vídeo de hoje é tentar fazer o tutorial mais completo da face da terra da história desse mod para português do Brasil, quiçá do mundo, entendeu? Então se prepara porque o vídeo vai ser longo. Pega sua água, pega seu snack e vamos pra lá. Meu objetivo com este vídeo é que, ao mostrar todas as configurações que eu uso, vocês saiam daqui com um bom entendimento do que este mod é capaz e, a partir disso, você pode decidir baixar as minhas configurações, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou então você vai entender como ajustar as configurações para melhor se encaixar dentro da sua preferência de jogo. O que é o Story Progression? Esse é o mod que vai substituir e melhorar em muito a progressão de história padrão EA. Sinceramente, eu já quis jogar sem ele, porque sentia que ele dava umas travadas no jogo. Mas de verdade, eu sempre acabo voltando pro Story Progression, porque eu sentia que só com a progressão do EA faltava vida. Sei lá, ela é muito lenta, a cidade acabava ficando vazia, sem vida, parecia que os Sims não estavam evoluindo, sabe? Só minha família estava avançando. Não sei explicar. Mas eu acho que se você está aqui, é porque você também deve sentir isso e tá querendo dar uma pimentadinha no seu jogo, né? Então, com o Story Progression, é uma vida completamente nova para a sua cidade ou o seu mundo. Hoje, eu não fico mais sem esse mod. E eu quero te ajudar com as duas das principais reclamações que eu escuto muito, porque as pessoas acabam não optando por esse mod. Uma é que ele causa um caos na cidade, porque ele move tudo muito rápido. Aquela coisa de você colocou o sim na cidade, ele já tá arranjando emprego, já tá arranjando namorado, casamento, filho e tudo mais. E o outro é que ele dá muito lag. Com relação a isso, é o seguinte: em conjunto com outros mods do NHAS, como Master Controller, Arrow Trap, Overwatch, Go Here, além do ajuste de algumas configurações que eu vou mostrar aqui no vídeo, pode reduzir em muito o lag deste mod. E durante esse vídeo, eu vou mostrar onde eu sinto que ele causa mais lag, de acordo com a minha experiência, e aí você pode ajustar para melhorar isso no seu jogo também, tá bom? Se você não tem muita paciência para tutoriais longos, eu vou deixar todos os tempos marcados na descrição, como eu já disse. Então você sempre pode ir direto pro ponto que te interessa, ou se você confia bastante em mim, você pode simplesmente clicar no link que está na descrição, pular lá pro fim do vídeo, onde eu ensino como importá-las para o seu jogo e pronto. Agora, se você quer ver como tudo funciona, quais são as configurações que eu tenho, inclusive para ver como você mudaria para se adaptar melhor para o seu jogo, então você pode pular para o trecho que te interessa ou assistir o vídeo inteiro. Fica aí, já deixa o seu like, já compartilha e deixa o seu comentário, um joinha, qualquer coisa assim para ajudar no engajamento. Beleza? Antes de entrar de fato nas configurações, deixa eu falar um pouco sobre o mod e também os seus módulos que vão aprofundar ainda mais a capacidade de configurações e de cenários para o jogo. Para começar, você vai precisar baixar um mod lá na página do NHAS, o link eu vou deixar aqui na descrição. E aqui é sempre aquele mesmo esquema. Clica no botão verde, espera baixar, clica em abrir, arrasta para a pasta mods, ou como eu, você pode ter uma pasta destinada para NHAS. Se você está começando no The Sims 3 agora e ainda não tem a pasta mod no seu computador, o que você vai fazer é clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Ele também vai te levar para uma página do Sims File Share e aí você baixa
esse arquivo e você vai pegar esta pasta aqui e arrastar para a sua pasta Documentos Electronic Arts The Sims 3. Pronto. Agora você tem essa pasta dentro do seu jogo. E aí, dentro da pasta Package aqui, você vai colocar o NRAR. Sinceramente, o Story Progression sozinho já faz muita coisa, mas com os módulos é outra coisa. E você pode ficar tranquila que o seu jogo não vai travar mais por causa disso, nem vai pesar muito mais no seu computador por causa deles. Então, se eu puder dar uma sugestão, baixe todos os que eu tenho. E depois, se você não gostar de alguns, é só tirar. Por que que eu tô falando para baixar os que eu tenho? Porque eu vou mostrar configurações que, se você não tiver os mesmos módulos que eu, eles não vão aparecer. E vice-versa. Então, no meu jogo, eu tenho o Skills, o Extra, o Money, o Population, Relationship e o Career. Além disso, tem esses outros mods aqui, que são os Cops and Robbers, Lovers, Minis, Others, Fairies and Werewolves, Vampires and Slayers. Fairies and Werewolves, Vampires and Slayers só instale se você tiver o sobrenatural instalado. Caso contrário, ele pode dar pau no seu jogo. Esses Cops and Robbers, Lovers, Minis e Others, eles vão adicionar cenários ao jogo, o que significa que, sabe quando você começa o jogo, que aí ele dá aquele lagzinho inicial de uns 30 segundos? Isso aí é o Story Progression aplicando a cada um dos sims da sua cidade um cenário do jogo. Se você ainda tiver essas personalidades, ele ainda vai colocar cada um dos sims dentro de uma personalidade. Então, por exemplo, Cops and Robbers, você tem a personalidade do Robin, que nada mais é do que aquele personagem Robin Hood, que rouba do rico e dá pro pobre. Aí, a família pobre que recebeu, ela também vai entrar no clã dos Robin. Existe o Casanova. O Casanova, ele, de acordo com os traços, ele vai ser designado Casanova, e aí ele vai sair causando pela cidade e tendo caso amoroso com todo mundo. Sinceramente, eu já quis instalar esses módulos no meu jogo, mas eu nunca achei que eles super agregassem ao meu jogo. E depois de um tempo, você acaba conhecendo todos os sims da cidade. E com isso, era muita notificação que eu recebia, acabava achando que travava mais do que compensava. Muito que bem, primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui na prefeitura, ou se você tiver um computador na sua casa, NRAS, progressão de história, opções gerais, ativar a progressão. Por definição, ele vem definido com velocidade 3, mas a gente pode alterar desde muito lento para muito rápido. Aqui no muito rápido, eu vou falar que o negócio fica muito caótico mesmo, porque ele fica repetindo os ciclos muitas vezes. Eu, no meu jogo, alterno entre a velocidade 3 e a velocidade 2. Mas eu cheguei hoje num nível de configuração que, para mim, o 3 funciona muito bem, então eu mantenho o 3. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é diminuir a velocidade com que o Story Progression vai fazer as checagens. Imagina o seguinte, para cada uma das configurações que existem no Story Progression, ele vai fazer checagens de cenário para ver se um sim se encaixa dentro de uma configuração ou outra, em uma velocidade que varia ali entre 300 até 1000 minutos sims. No geral, está em 500 minutos. Isso significa que a cada 8 horas, sim, ou mais ou menos, o Story Progression faz essa verificação, checando para cada um dos sims da cidade, os cenários que podem ser aplicados, e depois ele traz as notificações. Ou seja, quanto mais curto for essa verificação, mais notificação ele vai trazer e mais travadinhas ele vai causar. Então, o que eu gosto de fazer é vir aqui em opções gerais, né, onde nós estamos, clicar em opção histórias, e aí eu venho aqui nessa velocidade e eu deixo para 300. Você pode aumentar essa velocidade, tá? Isso aqui o que está indicando é que a cada 5 horas ele vai checar pelas histórias da vizinhança e trazer essas histórias para nós. Cancelou, voltou para o menu inicial. Aqui eu vou cancelar novamente e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o cast. O que é o cast para o Story Progression? Cada sim da sua cidade, ele vai ser encaixado pelo Story Progression dentro de alguns grupos. Cada grupo pode ter a sua configuração personalizada. O Story Progression, por definição, já vem com alguns casts criados, como, por exemplo, a família ativa, adultos, idosos, mulheres,
só de mulheres, só de homens, múmias, tudo isso aqui, adolescentes, vampiros, adultos. Mas a gente pode criar novos casts através desse Add New Cast. E eu posso, inclusive, remover casts também. Ao criar um cast, a gente pode configurar o cast do jeito que a gente quiser. Eu já vi, por exemplo, pessoas que faziam um jogo medieval que tinha um monte de regra, como só o rei ou o filho do rei que podiam fazer determinadas atividades, ter certos traços, aprender certas habilidades, nobre só casava com nobre, proletário só casava com proletário e coisas assim. Configurações bem interessantes e bem específicas, mas isso é um papo para outro vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre o cache, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo específico de cache. O que eu vou mostrar então é como eu uso o cache para principalmente 3 coisas no meu jogo: melhorar a vida dos meus adolescentes, controlar a minha árvore genealógica e bloquear relacionamento entre idosos e outras faixas etárias. Mas vamos supor que você tá aqui e você quer que os vampiros envelheçam, porque acho que por definição do jogo eles não têm envelhecimento. Você clicaria no cache de vampiros, permitir envelhecimento, selecionou, aceitou, ele vai colocar como verdadeiro. No meu jogo já está como verdadeiro. Outra coisa que eu faço também, os meus vampiros não vão ao banheiro, porque pra mim não faz sentido eles irem ao banheiro. E eu também coloquei como pregnancy allow participation false. Por quê? Porque eu não quero que os meus vampiros tenham filho. Para mim, Eliana, não faz sentido o vampiro ter filho e vampiro ir ao banheiro, já que teoricamente ele tá morto, não é mesmo? Aceitou? Pronto. Para todos os vampiros que caírem nesse cast, essas regras agora estão aplicadas. Um detalhe importante aqui com relação a esse participação de gravidez é o seguinte: se você, como eu, tem o Wuhur instalado também, substituindo o Oba-Oba tradicional por Oba-Oba arriscado, significa que os vampiros também não poderão participar dos Oba-Obas, já que esses Oba-Obas poderiam resultar em gravidez. Isso é só uma ressalva aqui. Uma outra coisa que eu faço e que é opcional, lógico, tudo aqui é opcional, mas enfim, uma coisa que eu faço que eu particularmente acho que ajuda, eu venho aqui no caixa de Non-Active Family, aqui embaixo onde tem necessidades, eu marco banheiro, energia, fome e higiene para ser estático. Por quê? Eu acho um saco eu convidar um sim para sair ou para o encontro e ele tá cansado, ele tá com fome, aí ele quer ir embora e ele fica desconfortável e o encontro acaba não saindo legal. Então, eu faço isso aqui. Uma coisa importante a ser dita aqui é o seguinte: quando o seu sim casa com um sim que estava no mundo e ele estava nesse cast e você traz ele para morar com você, precisa dar uma reiniciada nele para começar a cair a necessidade dele novamente, tá? Porque senão a necessidade dele vai ficar estática até que você reinicie o jogo e tal. Só para reconhecer. Vou mostrar um pouquinho dos casts que eu uso. Falando dos adolescentes, a gente clicaria aqui nos teenagers. E aí, a primeira coisa que eu faço é, por definição, o Story Progression vai querer preencher todas as vagas de emprego com adolescentes da cidade. Isso acaba criando um grande inconveniente quando você tem um adolescente na sua casa e quer que ele faça amizades com outro adolescente, tenha algum relacionamento, porque você vai convidar os outros sims para vir para sua casa ou por encontro e eles sempre vão falar que eles têm que trabalhar. Então, o que eu faço? Venho aqui em desabilitar carreiras e aí aceito. Eu vou desativar todas as carreiras, exceto o ensino fundamental e ensino médio. Não sei por que eu... Mas enfim, clicou no X, ele voltou para o menu anterior. Outra pergunta que fazem muito é: como é que eu faço para ter gravidez adolescente no meu jogo? Bom, aqui eu vou falar o seguinte: depende de cada um. Eu, particularmente, não permito que os meus adolescentes fiquem grávidos e também não permito que eles flertem com jovens adultos e acima. Por quê? Como o jogo não faz uma diferenciação entre a idade de um adolescente que acabou de virar adolescente e um adolescente que tá quase virando jovem adulto, eu entendo que esse espectro aqui vai de uns 12 até uns 19 anos. Não faz sentido, na minha cabeça, um adolescente que tá ali nos 12, 13 anos já entrar na probabilidade e nos cenários do Story Progression para ficar grávidos. Também não faz sentido, na minha cabeça, esse adolescente que tá ali com os seus 12, acabou de virar adolescente, já começar a ter relacionamento com um jovem adulto que, como eu disse, na minha cabeça vai de uns 20 até uns 40 anos.
Então, eu desabilito essas 2 coisas. Agora, se você quiser habilitar no seu jogo, é importante dizer o seguinte: a partir do momento que você habilitou isso no Story Progression, ele vai correr as probabilidades para, então, rolar se vai ficar grávido ou não. Lembrando que o jogo não foi desenhado para ter adolescentes grávidos, você precisa ter também roupas de maternidade habilitado para adolescente. Caso contrário, você vai ter um monte de cabeça e pé flutuando pela sua cidade. Dito isso, se a gente quer habilitar a gravidez no nosso jogo, a gente vem aqui, desce e vai em Pregnancy, Allow Participation Cast e Pregnancy Disallow Cast. Aceito. Pregnancy Allow Participation Cast. Então, que castes eu permito que participe de um cenário de possível gravidez com os meus adolescentes? Eu vou selecionar teenagers apenas. E ok. Vou desabilitar participar de um cenário de gravidez com os meus adolescentes, os adultos, os jovens adultos e os elders, que são os idosos. Aceitei, pronto. Aqui agora ele me mostra, se eu descer aqui, ó, ele me mostra que está habilitado para gravidez, que só os teenagers podem engravidar teenagers e que os outros não podem. Outra coisa que eu faço também para ajudar os meus adolescentes é vir aqui em opções gerais, opção situações e aqui em opção graduação, baile finalista, recolher obrigatório, que tem umas opções que eu não mudo muito. O que eu vou fazer é dia válidos para a graduação ser sábado, domingo e sexta. Eu particularmente não gosto de ter graduação no domingo, então eu desseleciono o domingo. Agora eu tenho graduação só de sexta e sábado. Outra coisa que eu faço também é vir aqui em recolher obrigatório. Na minha cabeça não faz sentido a gente obrigar que o sim volte para casa de sexta e sábado, porque no dia seguinte ele não precisa acordar cedo. Mas nos outros dias ele tem aula no dia seguinte, então ele tem que voltar cedo para casa. Então eu seleciono sábado e sexta-feira, aceito, e aqui ele mostra para mim que agora o recolher obrigatório é só de domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Voltando lá para o cast, eu tenho este cast que eu chamei de Chega de Bebê. Ele serve para mim porque eu não gostava quando a minha sim saía da família e a família continuava progredindo, e quando eu via, a mãe da minha sim tava com 7 filhos, porque o Story Progression foi forçando ela. Então eu criei esse caixa chamado Chega de Bebê, porque eu achei aquilo uma palhaçada. O que eu faço aqui é habilitar o cast apenas com o cast que eu estou. E outra coisa que eu faço também é número máximo de criança e número médio de criança. Quando eu faço isso, eu permito que ele apenas vai flertar dentro do meu cast, ou seja, ele só vai ter relacionamento dentro do meu cast. Significa que dentro da minha família, a minha mãe não vai entrar num cenário de traição, por exemplo, nem o pai, a família não vai ter essa traição. Número máximo de criança, 3, e eu também coloco o número médio de criança, 2. Isso significa que, se a minha sim já tem 3 filhos, o Story Progression não vai tocar nela. Se ela tiver 2, ele pode tocar nela, dependendo do número de habitantes da cidade. Mas no resto, ele não toca. Então, esse cast, ele é manual, e quando eu quero habilitar alguém dentro desse cast, eu posso vir tanto no sim específico, por exemplo, eu posso vir nela, NRAS, progressão de história, aí eu posso clicar tanto em opções de sims. Se eu aplicar no opções de sims, eu posso colocar que ela tá num cast manual, aceito, e aí eu seleciono qual é o cast que eu quero, ou eu posso vir aqui em opções de família e habilitar o cast manual, aceito, e aí eu coloco, por exemplo, Chega de Bebês para a família inteira. Então, toda esta família agora está dentro deste cast. Ou eu posso clicar aqui do mapa, que eu posso clicar na casa, Master, Controller, Progressão de História, opções de família, e aí eu seleciono aqui também. Isso foi com relação ao meu cast Chega de Bebê. Eu não sei se você já percebeu ou não, mas quando o sim dá uma envelhecida, o jogo dá uma pequena travadinha, se você tem o Story Progression. O jogo já dá uma travadinha de verdade, né, mas quando você tem o Story Progression, ele dá uma travadinha um pouquinho maior. É o Story Progression mudando o sim de um cast para o outro. Se ele estava num de adulto, agora ele virou, por exemplo, de idoso. Se ele estava no de criança, ele entrou no cast de adolescente, coisas assim. Então, aqui no meu de idoso, uma das primeiras coisas que eu faço é esse de Death Maximum Number Elder Days, e eu vou selecionar isso aqui para 2. O que isso faz é, a partir do momento que o sim
atingiu o limite dado por mim de tempo sim daquele jogo, que no meu jogo, no caso, eu acho que são 76 dias sims. Se ele não morrer pelo próprio jogo, 2 dias depois, o Story Progression vai disparar a mensagem falando que aquele sim não dura para sempre. Isso eu faço porque eu já tive sim, principalmente sims que tem o traço de ativo, vivendo muito. E quando eu falo muito, eu tô falando, eu jogo com 76 dias sim. Eu tive um sim que durou 112 dias. Ele não morria, absolutamente não morria. Então, a gente força a morrer. Gente, parece até horrível falar isso, mas eu faço isso porque senão a população começa a ficar muito grande. E conforme a população vai ficando muito grande, o Story Progression deixa de povoar a minha cidade, bebê não nasce, o jogo trava porque eu atinjo um número máximo de população dentro da minha cidade e aí coisas assim. Então eu forço mesmo, tá? Outra coisa aqui nos meus velhinhos que eu faço, flirt allow cast e flirt disallow cast. Lembra que eu falei que eu só permito que velhinho namore com velhinhos? Faço isso por quê? Porque eu já tive a vozinha quase no fim da vida, lá da minha sim, flertando com um jovem adulto no meio do parque. Não achei isso legal. E aí eu falo que ele só pode participar de romance com outros elders e ele vai desabilitar para adultos, jovens adultos e adolescentes. Uma ressalva importante aqui, quando eu coloco esse tipo de configuração, se o casal já existe e um envelhece antes do outro, o Story Progression não quebra este casal. O que ele vai fazer é o seguinte, se uma sim que tá idosa ficou viúva, por exemplo, ele não vai juntá-la com um jovem adulto. Ele vai juntá-la com outro idoso. E tá aí, tá tudo bem. Agora, se eu tenho um casal de adolescentes, por exemplo, e um dos dois envelhece primeiro, e aí vira jovem adulto, o Story Progression não vai romper esse casal. Ele simplesmente vai manter os dois ali, sem ter relacionamento romântico. Mas quando este outro, que era mais jovem, virar jovem adulto também, aí o Story Progression vai agir em cima deles pra eles fazerem romance de novo e provavelmente ele vai casá-los. Ufa! Outra coisa que eu vou fazer para complementar flirt é eu vir aqui e falar que ele não vai participar de cenários de gravidez, então ele não pode ficar grávido e ele não vai participar de nenhum cenário de gravidez. Romance, allow breakup, não deixo eles romperem, então se eles estiverem dentro do casamento eles não vão romper. Como vocês podem perceber, dentro de cast tem muita coisa que a gente pode fazer e se eu for me estender muito nisso aqui, o vídeo vai ficar só sobre isso. Então se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Isso é o que eu faço no meu jogo em se tratando de cast. Voltando aqui para o menu principal do Story Progression, vamos falar um pouco sobre as outras opções que a gente tem. Opções de imigrantes e opções de lote, eu não uso e eu não mexo nisso aqui, então eu não vou mostrar. Eu vou vir agora em opções gerais e aí eu vou passar um pouquinho por cada uma dessas configurações que a gente tem aqui. Em opção amizade, o que eu vou fazer é vir aqui em opções celebridades e eu mudo essa porcentagem. Acho que é 100, 50, nem sei qual que é. Mas eu achava um absurdo todos os sims da minha cidade serem forçados a ser celebridade e aí você não consegue conversar com ninguém. Então eu falo assim, que 50% da minha população vai ser nível 1, 20% dela vai ser nível 2, 10% vai ser nível 3, 5% vai ser nível 4 e apenas 1% da minha população vai ser nível 5. Para um sim subir do nível 4 para um nível 5, obrigatoriamente vai ter que ter lugar para ele. Ou seja, se o 1% da população tiver preenchido com nível 5, nenhum sim vai ir de 4 para 5. Se você estiver, por exemplo, em Bridgeport, que o sistema de celebridade faz sentido, é aqui que você vai. Você pode desativar desonra por tipo. Briga em público, criança fora do casamento. Eu acho isso aqui um absurdo. Então, eu desabilito e só. Porque hoje em dia tá normal isso daí. Existe a possibilidade de desonra 50% ao padrão, você pode aumentar ou diminuir isso daí. Permitir falsas acusações, eu seleciono porque eu não gosto de falsas acusações. Para opções de celebridade é o que eu faço. E aí, ó, tá vendo? Opção velocidade, todas as opções do Story Progression vão ter velocidades específicas. Tá aqui, a cada 253 minutos sims, ele vai rodar essa probabilidade aqui, para ver se um novo sim, por exemplo, se encaixaria dentro de um cenário de celebridade. Então, isso daqui, eu geralmente aumento e aumento todos. Eu vou colocar aqui como 720. 720 significam que a cada 720 minutos, sim, ele vai rodar o cenário.
720 minutos são 12 horas, então 2 vezes por dia ele vai rodar o cenário de celebridade e essas outras coisas aqui. E aí você vê se você quer isso maior ou menor. Opção castes, eu mudo essa velocidade aqui para 1400, significa que ele vai rodar o cenário do cast, dá um pouco menos de 24 horas, então é mais ou menos uma vez por dia só que ele vai rodar esse cenário aqui. Opção dinheiro é onde a gente vai estipular coisas como as dívidas, os impostos, as contas e também as pensões. Coleção de frutas é se os sims do mundo vão poder vender as frutas e os coletáveis dele na loja de consignação. Deixo por definição verdadeiro, isso aqui eu também não mexo, deixo por definição verdadeiro. Nível de riqueza, eu acho que o padrão é 100 mil. Eu mudo isso daqui porque eu acredito que é relativamente fácil fazer dinheiro dentro do The Sims. A menos que você mude configurações dentro do Retuner para fazer ganhar menos, dentro da forma do jogo, a gente acaba ganhando muito dinheiro. E aí a gente vira rico muito rápido, graças a Deus. Pelo menos no The Sims. Então eu mudo esse valor aqui para as famílias, digamos assim, demorar um pouco mais para entrar num cenário de família rica. Opções de compra eu vou definir o que eles podem comprar. Então, comprar bengala, por exemplo, eu deixo verdadeiro. Então, significa que os idosos das famílias não ativas, eles vão poder comprar bengala, eles vão poder comprar um carrinho de bebê. Aqui eu defino quanto que é o mínimo que a família tem que ter na conta dela para comprar um carro. Defini aqui 50 mil. Para comprar uma bicicleta é 2.500. Acho que isso aqui era 25 mil, eu mudei para 50 mil. Para comprar um lote de aluguel, eu mudo que a família tem que ter no mínimo 150 mil para poder comprar um lote. Opção dívida e contas. Aqui eu praticamente não mexo em nada. Aqui em dias fiscais eu vou definir quais são os dias que eu quero receber conta. Por definição, vem segunda e quinta. Eu posso, por exemplo, falar que vai receber todos os dias úteis. Isso para ficar mais difícil o jogo, porque senão a gente realmente fica com muito dinheiro. Então a gente vai selecionar quinta, sexta, terça, beleza. Ficou como segunda e quinta. Pagamento automático da conta. Isso aqui é o seguinte, eu deixo sempre como verdadeiro, porque eu esqueço de pagar e eu não gosto que o, como é que chama? O Ripple Man, eu não lembro o nome dele em português, o Ripple Man venha pegar as minhas coisas. Então, toda segunda e quinta-feira, meia-noite, o mod já tira o dinheiro da conta da casa. Acho que de resto eu não mudo em nada. Imposto e alimentação. Aqui a gente vai definir a pensão alimentícia. Eu não mexo muito nessas definições, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente pode permitir se o adolescente vai receber ajuda. Isso aqui é considerando famílias onde ou o pai ou a mãe não mora com o adolescente na casa ou com o filho na casa. Então, se ele paga para o adolescente, também ou não. Se eu selecionar e aceitar, virou falso e aí ele não recebe. Eu deixo como verdadeiro, porque afinal de contas, no nosso Brasil, a gente recebe até os 18 anos, né? Dívida mínima para ser considerado família pobre, 10 mil, então a pessoa tem que estar devendo 10 mil para ser considerado. Pagamento de alimento para idosos, tem também. Da nossa família, eu acho que não é tirado esse dinheiro, mas das famílias dos irmãos saem dinheiro. Pensão por alimentos para criança, sim. Essa parte aqui eu não mexo muito, não. Se você quiser, pode fuçar aí e ver o que funciona no seu jogo. Eu acho que é isso. Aqui em opções de venda, eu vou definir o que pode ser vendido dentro da casa deles. Geralmente, eu elimino os livros duplicados, porque senão fica contando dentro do meu inventário e isso aí vai pesando dentro do jogo. Eu deixo vender tudo e é isso aí. É a única mudança que eu faço aqui. E aqui é a velocidade, significa que a cada 1000 minutos, sim, ele vai rodar isso daqui para gerar um cenário. Eu vou lá e altero isso para 1400. E aí eu falo que ele só vai rodar esse cenário uma vez por dia. Com isso, eu vou diminuindo o lag do jogo, vou diminuindo o número de notificações e coisas assim. Agora em opção famílias. Atualizar o sobrenome da família, eu deixo como verdadeiro. Significa que na hora que casar, vai mudar o nome da família. Broken Home Opposing Clan significa o seguinte, se você tiver duas pessoas de clãs opostos vivendo debaixo do mesmo teto, eles vão se separar. Particularmente, eu deixo como verdadeiro, não mudo isso, porque nunca nem vi.
empréstimo para pessoas, isso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu mudo, mas você pode aí e comparar com o seu. Intervalo entre mudanças, pra eu garantir que uma vez que mudou, ele vai pelo menos demorar 4 dias para mudar de novo. Mudança de lar desfeita, isso aqui garante que se eu tenho 2 sims dentro da mesma casa que eles se odeiam, um vai sair. O que eu faço também é vir aqui em preferência de nome, eu geralmente coloco como o marido, essa velocidade aqui eu não mudo. E pronto. Opção flertar. Aqui o negócio começa a ficar legal. Uma das coisas mais legais que tem aqui é esse Romeo and Juliet flirt. Isso significa que, vamos supor que temos famílias que não se gostam. Por exemplo, os Quero Tudo Que É Seu e os Altos lá em Sunset Valley. Eles se odeiam e se a gente tiver esta configuração habilitada, o Story Progression, quando o Malcolm virar adolescente, o Story Progression tende a querer colocá-lo num cenário de romance com a Holly Alto. E é até interessante, porque se eles realmente ficarem juntos e tiverem filhinhos lá no futuro, você recebe uma notificação bonitinha dizendo que o Romeu e a Julieta, eles se casaram. Ai, tão lindo. Aqui eu não mexo muito nas configurações aqui, tá? Exceto a seguinte. Por definição, o jogo é feito para ter pouquíssimos gays dentro da nossa população. E assim, ainda que eu seja bem conservadora com relação a isso, eu acho que não é realista, entende? Então eu alterei isso aqui no meu jogo para ter alguma representatividade. O que a gente vai fazer é o seguinte, aqui em chances de gay, que se eu não me engano, por padrão é tipo 1, eu vim aqui e coloquei 30. Significa que dentro da minha população, 30% vai ser gay. A partir daí, a gente vai calcular a hipótese de sim bissexual. Eu coloquei aqui 64, mas isso não significa que é 64%. Aqui a gente vai precisar fazer uma certa matemática, que é a seguinte. Vou jogar o calculador aqui para mostrar qual é o cálculo feito. A partir do momento que o sim virou adolescente, o Story Progression vai rolar a probabilidade. 30% gay. Falhou, aí ele vai rodar para ser bi. Eu quero que ele tenha 45% de chance de ser bi. Então eu vou fazer 45 dividido por 70, que é o 100% menos 30, que são os 30 dos gays, certo? Igual. Deu 64, então eu multiplico aqui por 100 só para achar a porcentagem, e aí deu 64%. Por isso que aqui eu coloquei 64. O que mais eu faço aqui é, eu mudo esse intervalo de espera de separação para um sim recém-solteiro, e aí você pode colocar quantos dias você quiser, eu deixo 2. Significa que se ele separou hoje, ele vai esperar 2 dias pra entrar num outro romance, pra segurar mesmo o story progression, né? Porque senão ele começa a loucão, né? Outra coisa que eu faço é permitir flertar com ativo envolvido. Eu coloco como falso. Significa que se o meu sim entrou em um interesse romântico com outro sim, o story progression não vai tocar nesse outro sim. E outra coisa que também que eu faço é tempo de espera entre namoricos 2. A velocidade, você tá vendo que tá 253? Significa que a cada 253 minutos sims, ele vai rodar essa probabilidade. Isso daqui, eu até gosto que seja alto. Eu jogo lá pra 300, porque aí significa que a cada 5 horas ele tá rolando o cenário dele. Outra coisa interessante aqui é permitir amor idoso. Eu deixo verdadeiro, que é o padrão, que significaria o seguinte, vamos supor que eu tenho um jovem adulto, ou um adolescente que teve um caso amoroso ali com alguém, e aí ele se casou com outro, construiu vida com outro, e aí lá no futuro ele pode ser que encontre esse idoso, esse outro sim, que também agora já é idoso, por exemplo, e aí o Story Progression vai querer juntar os dois por conta dessa configuração aqui de amor idoso. Aqui em opção gravidez, pode ter algumas coisas que a gente possa querer mudar. Por exemplo, dias de licença maternidade, eu deixo como falso, significa que a minha sim não vai sair de licença maternidade quando ela fica grávida, eu quero ela trabalhando. Outra coisa que eu faço aqui também é hipótese de gêmeos idênticos, eu posso aumentar essa probabilidade, apesar de que a gente sabe que no mundo real ela é bem baixa. Intervalo entre o casamento e a gravidez, eu coloco como 2, mas eu poderia colocar como 1, por exemplo. Significa que, a partir do momento que casou,
o Story Progression vai esperar pelo menos um dia para colocar esse casal num cenário de ter filho. Intervalo entre gravidez. Eu dou 2 dias. Significa que ela teve filho hoje, ela vai esperar pelo menos 2 dias para entrar num cenário de gravidez novamente. Eu poderia aumentar isso daqui. Isso daqui, inclusive, é de controle populacional e máximo da maternidade. Eu, como não habilito, eu só para me certificar, eu coloco 0. Máximo de bebês ocultos, 2. Isso daqui, meet all family level, é uma das coisas que eu mudo. Significa que a partir do momento que ele nasce, quais são as pessoas que ele já vai aparecer aqui na barra de relacionamento do bebê. Eu coloco para ele conhecer todo mundo. Os avós, os pais, os irmãos e os outros que são os tios e primos. Near Elder Limit também é uma coisa que eu mudo. Isso aqui significa quantos dias antes de virar idoso ele tem que estar para ficar grávido no máximo. Eu coloco 5. Então, até 5 dias antes de virar idoso, ele tá podendo ter filho. Eu posso diminuir isso daqui para 8. Eu vou variando isso aqui de verdade. Opção adoção, uma das coisas que a gente pode fazer é Near Death Limit. Então, lembra que eu falei que eu tenho 76 dias na vida do meu sim? Significa que 16 dias antes o Story Progression já para de rodar esse sim para o cenário de adoção. Ou seja, quando ele tiver com 60 dias de vida, o Story Progression vai parar de rodar essa possibilidade dele adotar uma coisa. Essa é uma das coisas que eu faço, para garantir que a criança adotada vai ficar pelo menos como adulto antes do meu idoso morrer, e eu poderia até aumentar isso daqui, porque o tempo de vida útil do meu idoso, ela é bem curta. Isso. Pais do mesmo sexo gay eu coloco como falso, porque na minha cabeça não faz sentido, a menos que eles forem pro hospital para fazer lá pela ciência. Sempre casar parentes imprevistos, eu não. Isso aqui seria o seguinte: 2 sims solteiros foram lá, fizeram um oba-oba, resultou numa gravidez, se o Story Progression vai obrigá-los a casar ou não. Eu deixo falso, porque pode ser que sim, pode ser que não. Sexo do bebê é equilibrado sempre. Poderia escolher se eu quero mais homem, mais mulher, um ao outro. Eu deixo equilibrado mesmo e tal. Velocidade 422, isso daqui a gente pode aumentar aí para uns 600, significa que a cada 10 horas ele vai rodar este cenário. E pronto, acho que é isso, né? Opção habilidades. Isso daqui eu não mexo em absolutamente nada. Tá vendo que é tudo por definição verdadeiro? Isso aqui seria, por exemplo, se eu quisesse que o Story Progression não forçasse ninguém, mas eu quero que ele force, eu não me importo com essas coisas aqui não. Então eu deixo tudo aí, não mexo em nada. Opção histórias. A velocidade aqui eu mudo para ser 720, para ele ficar rodando a cada 12 horas, essa história. E de resto eu não mudo em nada. Opção lotes. Aqui eu também não mudo, a não ser o que eu já mostrei no meu vídeo de como deixar a cidade povoada com sims bonitos. Vou deixar o linkzinho aqui no card. Olha lá, porque é só o que eu mexo. E de resto não mexo mais nada aqui. Opção mortes. Dinheiro herdado, sim. Direitos de herança, sim. Herança, sim. Quero que meu sim receba herança. E aí eu defino quem são os herdeiros. Amigo, crianças e familiares, eu não quero que os amigos sejam. Eu quero que só os familiares recebam. Eu cliquei e pronto. Os meus herdeiros são só os familiares. História personalizado, marcado como protegido por EA verdadeiro. Eu deixo propagar modificadores também, porque às vezes é o único jeito que eu sei que alguém tá morrendo. Horrível falar isso, mas é verdade. Opção personalidade. Permitir curar vampiro verdadeiro. Permitir hostilidade entre homens e mulheres, por definição, veio em falso. Se você quiser, você pode habilitar, é só selecionar e ele vai mudar. Significa que aí agora a gente vai ter hostilidade, homem brigando com mulher no meio da rua. Eu deixo, porque às vezes a gente quer calça. Opção extra. Gente, eu acho que aqui, de verdade, eu acho que eu não mexo nada, mas pausa o vídeo e compara com o seu, porque eu acho que eu não faço nada. Opção extra relationship. Acho que aqui eu também não mexo em nada, mas compara aí com o seu. Opção pontuação, eu não mexo em nada. Não faço nem ideia do que seja isso, é só velocidade, beleza? Opção profissões. Isso aqui, eu acho que eu também não mexo em nada. Empresa familiar significa que, vem por definição verdadeiro, significa que o filho tende a ir para o mesmo emprego do pai. Se você não quiser, você pode mudar. Isso aqui a gente tá falando de famílias não ativas, né? Porque dentro da nossa família a gente faz o que a gente quer. Encontrar colegas imediatamente, então a gente entra no emprego e já conhece os amigos. Forçar empregos de adolescente, eu deixo como falso, porque não quero os meus adolescentes terem emprego. Forçar escrever relatórios, isso aqui é tudo para que os NPCs também sejam promovidos. Então eu não mexo, mas eu vou passar devagarzinho, você pausa aí e compara com o seu.
Aqui em opção desempenho de trabalho, ajuste de escala de dificuldade de emprego. Aqui em ajuste de escala de dificuldade de emprego, eu posso colocar, por exemplo, 2. Significa que a minha carreira, o meu avanço de carreira agora, ele vai ser 2% mais difícil. E acho que é isso, né, gente? Aqui eu não mexo muito, opção escola. Aqui eu não mexo em nada, mas você pode comparar aí com você. Eh, Aqui eu posso, por exemplo, ir na escola, definir que ele vai ter um uniforme. E olha, de verdade, é que eu não mudo nada. Ah, eu acho que é isso. Compara aí e vê. Opção romance. Opção romance, eu mudo todos esses valores aqui. Ele pode ser maior ou pode ser menor, depende do seu interesse de jogo. Eu, como já jogo num nível de vida que não é muito longo, para ele se separar, vai ter pelo menos um dia. Para ele, entre namoro e noivado, vai ter pelo menos um dia. Entre noivado e casamento, vai ter pelo menos um dia. Entre romper com um parceiro e iniciar um novo, vai ter pelo menos um dia. Permitir gravidez adolescente eu deixo como falso, não quero. Nível de carinho necessário para se consolidar a relação, aqui por definição é 40, mas eu poderia fazer mais, ou seja, os sims, eles têm que estar com um relacionamento bom entre eles para começar o cenário de romance mesmo entre eles. O máximo de relacionamento para forçar o rompimento, eu geralmente deixo -75, porque eu não quero que eles se odeiem tanto a ponto de se separar. Então, a partir daqui, ficou no vermelho em 75, o story progression já vai começar a se movimentar para separar o casal. Outra coisa que eu faço aqui também, que eu sei, é o nível de casamento. Eu já jogo um pouco mais alto, porque eu quero que o relacionamento esteja bem consolidado para eles se casarem de fato. Isso também faz com que demore um pouco mais para o story progression fazer casamentos dentro da minha população. Velocidade 253, eu vou jogar lá para 600, significa que a cada 10 horas ele vai rodar o cenário. Opção sims, eu não mexo nada dessas coisas. Número máximo de residente. Esse número máximo de residente é o número máximo que a gente quer dentro da nossa população. Eu, particularmente, não gosto de animal na minha vizinhança, porque eles dão problema de roteamento no meu jogo. Então eu jogo isso aqui lá pra baixo. Vou colocar 2 cachorros grandes. E aí é preferência sua, tá? Um cachorro pequeno, cavalo 1, gato, eu vou deixar 4 porque eu gosto de gato, e ser humano 180. Lembrando que isso aqui, se o seu computador não é tão potente assim, você pode colocar isso aqui com um número menor, ou se o seu computador aguenta o tranco e você tá num mundo grande, por exemplo, você pode aumentar este número. Lembrando também o seguinte, se você estiver com 180 aqui no meu caso, por exemplo, e a minha população total está em 182, por exemplo, e eu tenho casa vazia, o Story Progression não vai povoar essas casas, porque o limite máximo de humanos já foi atingido. Então, se eu quiser colocar mais pessoas no meu mundo, eu precisaria aumentar esse número máximo de residente aqui. Deu pra entender essa parte? Opções, imigração e imigração, eu não mexo nisso daqui. Opção traços, desejo vitalício, isso aqui eu também não mexi em nada, mas você pode aí comparar no seu. E acho que é isso aí. Opção situações, eu acho que eu não mexi em nada. Aqui nas opções de graduação a gente já foi. Opção reuniões, número máximo de convidado eu não altero. Probabilidade de festa para a campanha. Coisa que eu geralmente tendo a aumentar um pouquinho porque eu gosto de festa no meu jogo. E probabilidade de festa familiar, eu não sei quanto a você, mas na minha família a gente faz muita festa, então coloco ela um pouco maior e o resto eu permito, tudo vai rodar legal. Probabilidade de saída com um amigo, eu geralmente tendo a aumentar esses valores, eu multiplico por 2, porque eu acho que amigo vem visitar, eu acho que amigo convida, e eu acho que as coisas podem acontecer nesse sentido, sabe? Probabilidade relativa de uma visita, eu coloco até 50%, porque eu quero receber visitas e eu quero que as pessoas se visitem. E é isso. Aí eu acho que é isso. O resto, dá um pause aí e confere com o seu pra ver o que tá de diferente, porque eu acho que é isso. E acho que foi isso. Vamos voltar aqui. Opção global, deixa eu ver se eu faço alguma coisa. O que eu posso fazer, que às vezes eu faço, é esse Flirt Affair Liaison Chance. Eu não sei qual que é a diferença de um pro outro, então eu sempre mexo nos dois. Que é o seguinte, um deles se refere à probabilidade de ter mais traição
e o outro é a probabilidade de descobrir que a traição aconteceu. Como agora a gente tem aquele mod das fofoca, inclusive o Boring Bones está trazendo um mod muito legal com relação a isso, vou falar sobre esse mod mais pra frente, eu tendo a aumentar essa probabilidade aqui. Então eu vou jogar lá pra 35 os dois, tá? Porque eu quero caos. Então, eu acho que foi tudo isso. O que eu vou mostrar agora é como importar e exportar a configuração. Você vai vir aqui em progressão de história, opção geral, exportar configurações. Aí você vai colocar um nome e vai aceitar. Se você está começando agora o jogo e vai importar as minhas configurações, o que você vai fazer é clicar aí no link que tá na descrição. Isso vai te levar para uma pasta do File Share. O que você vai fazer é clicar aqui em Download. O meu ele já salvou automaticamente. Eu clico aqui para abrir a pasta, né? Onde é que ela tá? Foi lá para minha pasta Download, graças a Deus. Você vai vir aqui na sua pasta Library, que fica em Documentos, Electronic Arts, The Sims 3 Library, e você vai pegar e vai arrastar para cá. Como você pode perceber, eu já tenho ela aqui. Baixou? Você, lá no seu jogo, você vai vir aqui na Prefeitura, NRAS, Progressão de História. Lembrando que para progressão de história é melhor fazer isso pelo Progressão de História e não pelo Overwatch, se você tiver. Aí você vai vir aqui em Opções Gerais, Configuração de Importação, e você vai escolher o meu arquivo. Clicou e ele vai demorar um pouquinho, aí ele confirma que está feita a importação. A partir de agora, todas as minhas configurações você tem no seu jogo. E o que eu tinha para hoje é isso. Lembrando que eu ainda tenho uma lista enorme de vídeos que eu quero trazer para vocês. Eu quero pedir, então, que vocês deixem nos comentários se tem alguma configuração que vocês fariam diferente, se tem alguma configuração que eu deixei de falar e você gostaria que eu trouxesse. Deixa no comentário se vocês querem que eu traga uma explicação melhor sobre os casts do Story Progression. E também dúvidas, sugestões e tudo mais. É isso aí, gente. Não esqueça de deixar o seu like, porque esse vídeo merece um like. E bom jogo pra vocês. Um grande beijo. Fui!